faça as honras, chefe. Não, eu já vou deixar. Você já falou, né? Já falei. Já Põe falou ele na dele. roda logo, ele tá doido pra falar. Estamos com o ministro aqui. Primeira e antes de tudo, já que nós não temos presidente, que o presidente está de férias, né? Tem um presidente que não está aqui hoje. O presidente está de férias, a Ju está ali tomando conta das carapetas. Por que ministro? Que bom que você está aqui. Estou muito feliz. Pô, satisfação estar aqui com vocês. Eu sempre, quando eu venho a Belo Horizonte, o primeiro telefone que toca aqui, com certeza, é o do Guilherme, né? Eu ligo para esse irmão que eu criei no futebol, né? Aprendi muito com ele, principalmente sobre comunicação, né? Às vezes eu ia falar alguma coisa, ele, cara, pô, fala isso, entra com isso, faz isso no outro tempo. Então aprendi muito, muito com muitas pessoas, e Belo Horizonte para mim é a minha segunda casa, né? Meus filhos os dois são cruzeirenses. Eu vivi muita coisa boa aqui. Eu digo que eu passei o momento mais difícil do jogador, que é a aposentadoria, e o Cruzeiro foi o meu principal apoio para que eu pudesse sair do futebol, que é a coisa mais difícil que qualquer atleta encontra, é o dia de dizer adeus para o futebol. E o Cruzeiro facilitou muito isso. Então tudo que estou vivendo hoje, vai fazer 10 anos esse ano que eu me aposentei, foi graças ao Cruzeiro que eu consegui sair com uma calma melhor, com um tempo melhor, entendendo que era hora de fazer as coisas. Então eu tenho uma gratidão muito grande por Minas, pelo Cruzeiro e tudo que eu vivi aqui. Deixa eu pegar uma carona nessa resposta. Tiga, que prazer ter você aqui. Você falou em parar, né? O Gui sempre fala que já ouviu, os jogadores falam que morrem 2 vezes. A primeira é quando largam, a segunda como todos nós. Né? Do Falcão, né? Falcão disse, então, e o Gui replicava aqui e eu tinha ouvido dele. Como é que é para um atleta trabalhar isso? É necessário um psicólogo? É necessário o apoio? Claro que cada um é cada um, estou falando mais do seu, né? O apoio do familiar, de quem ama. Você vai se preparando em 1, 2 anos antes? E pergunto isso porque o torcedor que está em casa não viu. Quando o Adroaldo veio com um boletim, o Tinga, eu estava olhando para o retorno aqui, para o nosso monitor, falou: deu saudade agora. E ele falou isso, em voz alta aqui, e nós captamos. E como é que é isso, cara, internamente? Como é que você se prepara? Ou você se preparou, já que você não vai falar pelo outro? Bom, na verdade, hoje eu consigo dizer o que eu fiz. Mas quando eu parei, né, não tinha uma preparação. Eu fui fazendo algumas coisas que me ajudaram muito, né? Uma das coisas, eu sempre protegi muito a minha família do futebol, né? O Guilherme sabe muito bem disso. Quantas vezes o clube ia fazer aquelas ações de a esposa falar que as coisas são muito legais, mas eu tinha isso, minha esposa gostava de lidar muito bem com isso. Ó, a profissão do futebol é tua, nós somos família, então não envolvia a minha família. Por que eu acho isso interessante? Porque uma coisa é eu me aposentar, uma coisa é minha família se aposentar. Então quando tu bota a tua família na mídia, todo mundo, quando sai todo mundo, aí é muito mais trabalho. Caraca. Então foi algumas coisas que eu sempre protegi muito bem a minha família. Eu fui um cara que sempre gostei de fazer as coisas, gostei de pessoas. Então, o Guilherme sabe disso. Às vezes a gente ia num banco, num restaurante, tinha uma fila, as pessoas, passa aí, tinha que ter jogador. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui na fila. Fui fazendo coisas que eu iria encontrar depois. Voltei a estudar, eu tinha 5ª série, voltei a estudar. Comecei a fazer outro esporte, que hoje é uma grande febre no Brasil, que é o beach tênis. Eu fui um dos primeiros jogadores de beach tênis que começou no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Foi em Jurerê, Rio e no Sul. Então, eu criei ambientes que eu pudesse vivenciar a qualquer momento. Por quê? O jogador de futebol ele se relaciona somente com o jogador de futebol. Só que nós não vamos parar no mesmo dia, no mesmo ano e no mesmo local. Um vai voltar para o Rio. Eu parei com 37, meus amigos tinham 20 anos, o Lucas Silva tinha 20 anos. Ele vai parar daqui 3, 4, 5, 10 anos. Não tem como eu achar essas pessoas a hora que eu quero. Então, eu criei ambientes onde eu poderia encontrar pessoas. E o futebol tu não faz isso. As pessoas moram, não sabem onde vão morar, porque tu mora em tanto lugar. Se perguntar para os jogadores onde é que tu vai morar quando tu parar, a maioria não sabe. Porque ele faz amizade em BH, faz amizade em Porto Alegre. Então, eu já sabia onde ia morar, que eu ia voltar para Porto Alegre. Eu já sabia algumas coisas. Hoje eu consigo dizer para os jogadores. Mas quando eu parei, eu não sabia o que ia fazer. E mesmo organizando algumas coisas, eu tive dor. É como se tu preparar para tomar uma porrada, vai doer, mas tu sabe que vai tomar.
Quando o jogador não se prepara, é muito mais duro, muito mais difícil. Cara, legal você falar esse negócio de preservar a família, porque Muito legal, nunca tinha ouvido. é um negócio que eu penso muito também. Tomo muito cuidado com isso, assim, sempre tomei muito cuidado nessa coisa. A gente tem uma vida muito exposta, e às vezes as pessoas, né, os nossos familiares acabam entrando nesse bolo e eles sofrem talvez mais do que a gente, né? Exato, Bob, porque tu está preparado para isso. Nós estamos preparados para isso. Nós estudamos para isso, treinamos para isso, para conviver com a mídia, com a aprovação, com a negatividade, com a vaia, com o aplauso. A família nossa não está preparada. Então, hoje eu vejo que o futebol está muito aberto, né? Eu não digo que é certo ou errado, eu digo que cada um assuma e conviva com as suas responsabilidades. Eu acho muito legal o jogador, quando ele se apresenta a família, apresenta os filhos, eu acho muito legal. Só que eu sei que no final vai ter uma saída. Por exemplo, meus filhos iam muito pouco em jogos, muito em poucos. E quando ia, eu fazia os processos mais normais possível. Eu não usava dificilmente meus filhos iam todo final de semana no treino. Porque senão eu crio uma relação com eles que quando eu parar de jogar eu não posso hoje pegar meu filho e ir lá no CT do Cruzeiro, levar para passar o sábado lá com os jogadores. Porque eu não jogo mais. E como é que eu vou dizer para ele? Eu estou falando histórias que eu sei que acontece, principalmente lá no Sul, o cara, hoje eu não consigo nem entrar no estádio. Porque tu não joga mais. O clube está preocupado com as coisas de hoje. Eu entendo isso. O futebol é muito rápido. Então, eu acho legal que o jogador faça isso, mas que tenha um equilíbrio, porque vai chegar o dia que tu não vai ter mais essa moral, que é normal, a moral de quem está atuando hoje, e de repente teu filho, tua família fala, eu quero ir no jogo, cara. Não tem ingresso. E aí? Mas tu educou a vida inteira assim? Então, nós estamos preparados para as coisas, talvez a nossa família não. Que legal. É bacana porque assim, ô Bob, quando o Tinga já não era titular mais nos últimos tempos, mas era um cara importantíssimo dentro do Cruzeiro. Porque qualquer pepino que tinha era o Tinga que assumia, colocava a cara dele, contornava. E sempre que botava ele para jogar, o Tinga estava lá para resolver a situação para o Cruzeiro, para ajudar. E ele sofreu uma fratura num lance com um grande amigo dele, que é muito amigo do CJ, que é o Rafael. E aí botamos o Tinga na ambulância e tal. E quando eu cheguei no hospital, ele ainda estava com o uniforme, sem meião e chuteira. Ele virou e falou assim, irmão, acabou. Para mim foi o último dia. Acho que eu vou aposentar. Eu falei, que é isso, Tinguinha? Calma, vamos operar e tal. E aí ele foi amadurecendo. E olha o caráter desse cara. Ele poderia ter ficado muito mais tempo no Cruzeiro se recuperando, né? Ele tinha uns meses de contrato, né, Tinga? Quando terminou o contrato dele, o Tinga ainda tinha uma recuperação pela frente. E ele falou, olha, eu não vou ficar. Para mim já encerrou. Então, assim, são dois caras. Ele e o Puyol do Barcelona, que teve uma atitude muito parecida. Faltava um ano para acabar o contrato do Puyol. Ele procurou o Barcelona e falou, eu vou parar, porque eu não consigo mais entregar. E esse cara fez isso. O Rafa chorou muito na época. Chorou. Isso, assim, o Rafa foi muito duro lá dentro. É. Aí o que o Paulo César faz? Volta para Porto Alegre para estudar. Você tinha o quê? Você tinha o ensino... Tinha a 5ª série. Ele falou, eu preciso estudar. E aí foi para o centro de Porto Alegre. Entrou numa sala e todo mundo olhando. É o Tinga mesmo, não é um cover, não. Era o Tinga que estava lá estudando, se preparando. Isso é muito importante a gente dizer isso para os meninos que estão começando, né, Tinga? Da importância de se dedicarem também à educação. Porque esse cara hoje... Fala um pouquinho, o que você faz hoje, Tinga? Eu faço um monte de coisa, na verdade. E é interessante, concluindo com o que o Guilherme falou, pela lei trabalhista, o Cruzeiro era obrigado a renovar mais um ano de contrato comigo com o mesmo valor. E era um belo contrato que eu tinha. E aí eu chamei a diretoria, falei com o Guilherme, não, calma. Eu chamei a diretoria e falei, eu vou ficar em casa, não quero mais, era verão também, eu já vou aproveitar, agora que eu já não estou mais na mídia, já não estou mais jogando, já me adaptei com isso, deixa eu continuar, vou voltar a estudar e tal. O Cruzeiro tinha uma preocupação muito grande, porque... né, se eu vou para casa e eu entro na justiça depois, Sim. o Cruzeiro tem um problema. E aí eu tive que fazer, lembra, né? Eu fiz um documento do punho, do meu próprio punho, falando que eu já estava bem e eu não estava, né? Que estava decidido não jogar por mim. Fiz, na época o Beneci ali, corrigiu ali algumas coisas e eu fui embora.
né? E aí decidi voltar a estudar. E quando eu entrava na sala de aula, era uma mistura de muita coisa, porque eu tinha... Imagina, eu fui o único jogador na história de mais de 100 anos de Grêmio e 100 anos de Inter, que jogou 2 vezes no Grêmio, 2 vezes no Inter, e nas 4 vezes se tornou campeão. É a mesma coisa que tu passar 2 vezes no Atlético, 2 vezes no Cruzeiro, e nas 4 vezes você for campeão de alguma coisa, né? De Copa do Brasil, de Libertadores, enfim. Então, dificilmente as pessoas não têm alguma relação comigo em alguma época. E eu entrava na sala de aula, era aquela... Tu escutava as pessoas falando, será que é o Tinga? Não deve ser ele. Será que ele é burro igual nós? Imagina, né? Pô, eu com vontade de rir, ao mesmo tempo com vergonha, constrangido. O que eu estou fazendo aqui? E ali me abriu muitas coisas, né? Eu entendi que através das perguntas, da curiosidade, eu criei um movimento chamado Curiosidade Não Tem Cura, né? Que eu comecei em várias empresas a fazer perguntas. E aí, com as perguntas, me apareceram várias oportunidades. E aí eu me envolvi em algumas coisas. Meu primeiro negócio foi uma agência de turismo. Comecei com 3 jogadores daqui do Cruzeiro. Hoje eu atendo mais de 200 jogadores no mundo todo. E o nosso negócio, o nosso forte nem é mais o futebol, é o corporativo. As grandes empresas do Rio Grande do Sul são meus clientes. E aí comecei... Qual que é o nome da empresa? Pode falar, Tinga. Zibentour, que é o número 7 em alemão. Eu tenho a Alemanha como uma grande referência de negócio, de disciplina, então tenho uma gratidão muito grande pelo convívio no Borussia. E aí fui fazendo algumas coisas, depois fui para Gramado, né, construção de hotel, parques temáticos, alguns atletas são meu sócio nisso aqui, né? O Léo do Cruzeiro é um que é sócio nosso num parque de água lá. Então fui nascendo algumas coisas e aí começou também a aparecer negócio de tecnologia, pela curiosidade, por ter voltado a estudar. Então hoje alguns jogadores me ligam, principalmente quando estão perto de parar de jogar, e né, o Lucas Leiva, que acabou de parar, né, por causa do coração, vem do Liverpool, foi pro Grêmio, aí teve problema no coração, parou de jogar, foi na minha sala lá, pô, Tinga, o que eu faço? Falei, eu fiz isso e isso, né? E ele tá nesse caminho. Mês passado o Jeromel foi lá no meu escritório também, pô, Tinga, eu tenho mais 1 ano de contrato, o que eu faço? Então, criei essa referência de como foi meu processo de parada de jogar, e aí fui criando algumas coisas, e até hoje nascem algumas oportunidades. A nossa palestra do VAR, que é Visão, nós temos o VAR, né? O Tinga gravou pra gente, Gravou? Participa, Chamada tem ele. Visão, Aprendizado e Relacionamento na transição CJ Bob é assim. Qual é o maior professor do universo? Entra esse homem falando o quê? É a curiosidade. Tinguinho adora esse termo. Curiosidade. Ainda bem que não tem cura para ela, né? Não tem nem limite. Né? Eu sempre digo, não existe nenhum passo que tenha levado a humanidade adiante que não tenha começado com uma pergunta. Por que isso é assim? Por que isso é daquele jeito? E parece até que é armado, mas não é. Eu abri o livro dele e a página que eu abri está escrito aqui, ó, para refletir. É fundamental ter curiosidade e vontade de aprender como e por que as coisas funcionam. Bom, meus amigos aqui me conhecem, sabem como é que eu levo isso ao pé da letra. E eu acho que o mundo se transforma de uma maneira tão rápida que chega a dar palpitação, assim, quando eu vejo uma coisa que está funcionando. Por exemplo, eu tenho falado muito aqui e vou falar para você em casa dessa nova revolução industrial que é a impressão 3D. E a gente tem feito coisas maravilhosas com a impressão 3D. Como é que faz impressão 3D? Primeiro você procura a 3D Lab, que eles vão te mostrar desde a máquina mais simples até a mais sofisticada, aquela que você quer. Depois eles vão te ensinar como é que começa, como é que você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode fazer o que com a impressão 3D? Qualquer coisa que você quiser. Como é que funciona? Que nem se imprimir uma folha no papel. Tem um arquivo digital e ele vira um objeto. Que objeto? O que você criou, ou que você baixou na internet, ou que você redesenhou. Isso está revolucionando o sistema de fabricação no mundo, porque a personalização, olha lá, você está vendo algumas imagens, desde peças educativas, como essas aí, por exemplo, para mostrar, né, como funcionam algumas partes do corpo humano, até enfeites, brinquedos, roupas, próteses, órteses. Todo tipo de material você pode imprimir. E você começa, às vezes, com uma impressora baratinha e depois você vai aprender como é que isso funciona. O mundo está se direcionando para essa nova forma
de produzir coisas. E isso realmente tem feito a minha cabeça girar já faz um bom tempo, que é um negócio que eu acho muito legal. Vai ter aí o fim de semana, que é de imersão da 3D Lab, né? Uma feira fantástica. Eu vou dar um recado para vocês depois. Não deixem de ver. Tinga, e aí, se você estiver em Belo Horizonte, eu faço questão, gostaria de te convidar para ir lá, para conhecer um pouco mais dessa tecnologia, que eu tenho certeza que você vai achar um barato, cara. Vai ser um prazer. Eu fiquei, Bob, 2 anos, né, visitando empresas, fazendo perguntas, né? E eu conto no meu livro, que é o meu grande padrinho, que é o Clóvis Tramontina, considerado um dos maiores empresários aí do Brasil. E quando eu fui dentro da fábrica dele, entrei no escritório dele, ele perguntou o que eu queria, eu falei, eu quero te fazer umas perguntas. Ele falou, faça. Eu falei, eu quero saber como é que faz para botar um garfo e uma faca na casa de todo mundo. E ali começou minha história com o Clóvis, dali ele começou a ligar para um monte de gente, ó, você tem que conhecer o Ting, ele tem várias visões, ele quer fazer umas perguntas. E ali me apresentou muita gente, muita coisa que eu faço hoje foi baseado nas perguntas, né? Na curiosidade, né? Eu costumo dizer, graças aos curiosos, hoje tu pode pegar um celular e filmar e transmitir para quem está em casa. Porque um dia alguém olhou aquele Motorola, né, que é da nossa geração 30 para cima, lembra? Aquele celular que parecia um tijolo. Isso. E pensou, será que não dá para botar uma câmera aqui dentro? E hoje nós temos um celular falando com todo mundo, né? E às vezes a gente olha o celular e acha caro, né? Pô, é caro. Mas faz pensa há 20 anos atrás, tu entrar dentro de uma loja e comprar tudo que tem dentro do celular. Imagina uma TV, um rádio, um relógio, um marcador. Pois é. Tu vai gastar 200 mil. Então, isso nasceu das curiosidades. Eu sou apaixonado por isso. Então, hoje, muitas ideias, muitas coisas que tem no Rio Grande do Sul, eu fiz parte, eu faço. E não é porque eu sou mais inteligente, é que eu tenho coragem de perguntar. Nós estamos numa era que ninguém quer dizer que não sabe, todo mundo quer dizer que domina tudo. Eu continuo sempre sendo o cara que não sei, eu quero saber. Então, cada lugar que eu vou, eu aprendo em todo momento. Nós temos um programa na casa aqui que chamamos de Especialista, que é justamente isso. Todo mundo, nós não sabemos de tudo, mas nós não sabemos de nada, mas entendemos de tudo, que é justamente o que é a internet hoje. Exato. Hoje todo mundo entende de tudo, sabe de tudo, inclusive tudo da sua vida. Fala, caraca, quando o cara comenta lá, você fala, é meu? Ele tá sabendo mais da minha vida que eu. Isso, né? É isso. Celularzão PT 550 que o Motorola que o Tinga falou. Aquilo matava alguém se você jogasse. Falando em mestres, Guilherme é um dos maiores mestres que eu tive na vida. A pergunta, né? Às vezes você pergunta, você não precisa ter vergonha de perguntar, porque você vai aprender. E às vezes você até sabe a resposta, mas no nosso caso, por exemplo, você quer transmitir aquilo para as pessoas. Então eu pergunto para você e deixo você falar, porque a sua voz vai ecoar mais do que a minha. Isso é mágico, né, chefe? Espetacular. Tinguinha, quem quiser contratar a sua palestra, fala um pouquinho sobre a sua palestra. O que você conta? Você fala sobre futebol na palestra, você conta caso da época de jogador, quando você jogou na Alemanha, e como é que faz para contratar a sua palestra? Na verdade, eu falo de transformação. O que eu menos falo é de futebol. Mas automaticamente futebol está na minha vida. Só que o que eu fiz? Né? Eu peguei as coisas do futebol, né? Não é muito sobre futebol, até porque hoje eu tenho 10 anos de vida, né? Nasci de novo, né? Para os negócios, que eu tenho até mais coisa para falar fora do futebol do que do futebol. Imagina, você tem com empresários do agro. Na época que ninguém falava do agro, né? Em 2016 eu fazia palestra do agro e eu falava muito para eles, cara, vocês não têm o valor que vocês têm porque vocês não sabem se comunicar. Todas as propagandas de agro é um gringo com chapelão no meio do mato. E, na verdade, o agro está em todas as mesas. O agro, para mim, na minha visão, antes de eles falarem isso, eu já falava para vários. Eu fiquei 2 anos viajando o Brasil todo, contratado para fazer palestra pela BASF, uma empresa alemã. E eu falava para os agricultores, eu falava para eles, cara, vocês vendem mal o que vocês fazem. As propagandas de vocês, parece que vocês só estão no interior. O agro está na camiseta, no algodão, está na comida. É o jeito que vocês comunicam. Para mim, o agronegócio, eu não entendia como é que ele não era valorizado como é o futebol e como é o carnaval, que são patrimônio. Só que se parar o futebol, ninguém morre. Se parar o carnaval, ninguém morre. Mas se parar a comida e a bebida, nós morremos. E como é que os caras não tinham valor? Isso era uma coisa que não cabia na minha mente.
Na verdade, os caras não sabiam se comunicar. E eu acho que tem que melhorar muito ainda a comunicação. Então, as minhas palestras começaram a entrar porque as pessoas começaram a ver. Eu sempre digo, Guilherme, tu já ouviu isso de mim. Quando eu faço palestra de venda, eu sempre digo que vende ontem, vende hoje, vende amanhã é a verdade. Se for verdade o que tu faz, porque não adianta tu contar a história no Instagram, fazer um curso no Instagram, as pessoas estão te acompanhando. Então, a minha palestra é a minha verdade. A minha verdade pode não ser legal para ti, para outro, mas é a minha verdade. Eu venci, perdi também, assim, porque quem vence também perde, né? Eu até perdi mais jogos do que ganhei, mas sou considerado um vencedor. Mas foi dessa forma. Eu não digo que a minha forma é a única. Se não traçar esse caminho, tu não é empreendedor. Eu não gosto dessa imposição. Se não fizer isso, tu não é vencedor. Não, cara, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo. Então eu acabei entrando num mercado totalmente diferente, nunca imaginei, porque as pessoas começaram a olhar, cara, isso aqui é real, isso aqui é verdade. Ó, eu fiz assim, deu certo. Não quer dizer que vai dar certo para ti, mas tem um caminho aí. Então, hoje, as minhas palestras têm um contato, que entra na minha rede social. Sou um cara que poderia fazer muito mais. Se eu fosse um cara que ficasse na internet, me contrata aqui, cara. Eu não gosto de nada por força, não gosto de nada por imposição. Eu gosto por trabalho, por consistência. E demorou. Tu imagina assim, Guilherme, uma das primeiras palestras que eu fiz, quando eu me aposentei, eu tinha clubes me oferecendo 300 mil reais para mim voltar para o futebol. A 10 minutos da minha casa. E eu saía para fazer palestra, ganhava 5 mil, 10 mil. Os caras me achavam louco. Volta ao futebol, 300 pau por mês, vai dominar o clube executivo. Mas eu sabia o que eu queria, não era sobre dinheiro. Para mim, tudo que começa pelo dinheiro não acaba bem. Mas eu gosto de dinheiro, através do trabalho, através do que eu fiz, através da transformação. E hoje, meu valor é totalmente diferente, mas as pessoas entenderam. Tem um trabalho, tem uma continuidade. Então, né, na minha rede social está ali, eu tenho uma menina que cuida para mim, a Amanda. Se me perguntar o telefone dela, nem vou saber, porque está no nome mas dela. Mas você está no seu Instagram, tem tá lá? No meu Instagram, se entrar, ele fala comigo direto. Qual que é o seu Instagram, Tinga? Tinga7 Oficial. Também não sei me vender no Instagram, essas coisas, mas acontece ali, entra o talento ali. vende-se por si só. As coisas acontecem. E é legal isso, ele fala da imposição de ideias. O que serviu para ele não serve para você, não serve para o outro, não serve. Existem várias formas de chegar a Porto Alegre. Eu Tinga, você vai de avião, eu vou de carro, o Bob vai a pé, o outro vai de carroça. Nós vamos chegar. Perfeito. Ganhei no 352, perdi no 352, ganhei no 442, ganhei só defendendo e ganhando de 1-0, ganhei atacando. Então eu não gosto dessa coisa assim, tu tem que fazer igual o Tinga, senão não vai dar certo. Isso aí. Não. Se for verdadeiro, dá certo de todos os jeitos. Sendo certo. verdadeiro e leal, dá certo de todos os jeitos. A vida só não funciona se a gente ficar parado esperando acontecer. Exato. Não dá pra ficar. E o título do meu livro, na hora que vocês me perguntaram sobre isso, o título dele ele nasce de uma pergunta. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando você estava jogando, naquela rotina, né, de treinamento, de esforço físico, de dor, porque assim, eu não sei quem disse isso, mas eu acho a frase linda, assim, a dor faz parte do uniforme do atleta, né? E você já tinha essa coisa de estar o tempo todo querendo aprender como funcionava o circo, né? De estar sempre buscando essa informação, ou você estava concentrado em jogar? Não, eu sempre, não sempre, mas principalmente depois da Alemanha, quando eu fui para a Alemanha com 27 anos, né, e a Alemanha me formou muito do que eu sou hoje com visão de empresário. Eu agradeço muito a Alemanha, por isso que eu tenho uma gratidão muito grande. Ali eu aprendi sobre disciplina, respeito, visão do todo, né? Não só do jogador. Também pensava, o clube, para o clube me pagar, eu tenho que entregar alguma coisa, né? Pensava também como dono, né, da situação. E quando eu volto para o Brasil, eu já tenho um pouco mais de curiosidade, então eu sentava com a comunicação com o Guilherme, Guilherme, e aí, como é que funciona aqui e tal? Sentava com outras pessoas, então eu ia aprendendo um pouco de tudo. Mas eu penso que o Cruzeiro, e é pura verdade, não tem meia verdade. Ou é verdade ou não é verdade, não tem meio, né? O Cruzeiro me preparou muito para essa questão da gestão de pessoas. Porque tu imagina, tu jogar com 25, 30 jogadores, eu era o jogador mais velho do time, um jogador que já tinha algumas conquistas, não era titular
E o Cruzeiro conseguiu fazer algo que eu acho muito importante. A única diferença minha pro Everton Ribeiro e pro Goulart, que eram os melhores do time na época, né, cada um foi melhor do Brasil numa temporada, era nos 90 minutos. Que hora eu brincava, e eu brincava muito, o Guilherme sabe. Nós no banco ali, no banco às vezes era eu, Borges, Ceará, Dagobert, só cara vencedor. E eu criava um ambiente de que ficava descontraído. Aí quando nós chegava no Mineirão, eu já começava, galera, pega os doces aí, bota na meia, que hoje nós vamos só assistir a molecada jogar. E aí, quando nós estávamos subindo, nós falávamos, proibido seguir em frente, nós vira à direita, que aí vai pro banco. Pô, aí uns ficavam bravos, outros iam, né? E aí, outra hora eu brincava, galera, quem não entrou, né? Eu falava, hoje foi o pacote CVC, pai, com direito a olhar o jogo, a comer com os jogadores. Ficava zoando assim, mas sempre preparando, assim. Então, e aí, a partir dali, a confiança dos jogadores, e eu participei de muitas coisas delicadas no clube, que eu tenho consciência disso, porque o futebol, no final de tudo, se tu ganhou, tudo deu certo. Até as merdas que fizeram. Se ganhou, deu certo. E se fizer tudo certo e não ganhar, deu errado. Então eu sabia do risco, e eu tenho certeza que se nós não fôssemos campeões 13, 14, eu seria um problema. Eu fui, graças ao Tinga, esse time não ganhou. Porque eu participava de muita coisa em relação à diretoria e jogadores. E a linha é muito tênue entre tu ouvir coisas da diretoria, ouvir coisas do jogador, ser jogador e se posicionar. Porque, peraí, tu fala com a diretoria. A diretoria pode achar, tu é jogador. Então eu participei de muita coisa que não sei se acontece hoje no clube, mas eu sempre pensava na visão do todo. O que é melhor para nós? Melhor para nós é nós ser campeão. E o que é melhor para nós ser campeão? Que nós estemos unidos, seja diretoria e clube. Então foi muito legal a experiência que eu vivi no Cruzeiro. E foi dali que os jogadores me apelidaram de ministro e tal, porque tudo que é a situação eles vinham falar comigo, até coisa pessoal, de contrato, de coisa, não sei o que vou fazer. E eu pensava, né, eu brinco que quando tu não sabe o que vai fazer, põe o bom senso como juiz, que dificilmente tu vai errar. Então eu botava o bom senso em alguma coisa. Cara, isso tá errado, meu. Não, isso tá errado. E às vezes chegava pro clube e falava, cara, estão errado com o jogador isso. E aí foi legal, aprendi muito. Fiz o meu maior curso de executivo de futebol jogando no Cruzeiro. Galera no YouTube aqui bombando de Tinga. Eu tô aqui, o Thales, baita profissional, tamo junto. Tinga, Angra Cristina falando aqui, o Bauer falando Tinga, cara genial. O Gustavo Espinosa, Tinga é grande profissional, cara humilde que ajuda muita gente. Pergunto se ele toparia um cargo de CEO do futebol, Guilherme Viana participando aqui também. Eu vou até pegar uma carona aqui, você já foi no Cruzeiro, trabalhou como executivo ali com o Bruno Vicentinho e com o Dr. Gilvan. E até para o torcedor entender, o Tinga, hoje o Edu Dracena faz um papel de ligação, elenco, um ex-atleta. Qual é a função, de uma forma bem didática e popular, para a gente explicar para o torcedor, quando um ex-atleta ocupa esse cargo executivo, o que ele realmente faz e ajuda lá dentro? Eu achei muito interessante a tua pergunta, porque eu acredito que eu fiz parte um pouco desse movimento de começar a botar os jogadores, né, a fazer essa função. Para mim era muito mais delicado, porque eu tinha me aposentado 1 ano e meio antes. Então, dos 25 jogadores que estavam no plantel em 2017, eu tinha jogado com 19, 13 eu era padrinho de casamento, tinha uma intimidade e uma confiança muito grande com os jogadores. Então, era muito mais difícil para mim. E eu lembro quando o Gilvan me contratou, ele falou, a única dúvida que eu tenho é que tu é muito próximo dos jogadores. E eu falei, essa para mim é a minha grande vantagem, eu acredito. E não é porque eu joguei, porque tem jogadores que jogam muito mais que eu, é pela maneira que eu lidei. Quando eu estava no banco, se eu era um vagabundo e ficava criticando o treinador, não adianta eu querer cobrar eles quando eles ficaram chateados no banco. Então, de várias coisas que era muito mais importante que o campo. Então, assim, não tinha um protocolo, porque eu tinha uma liberdade muito grande de falar com a comunicação, que era o Guilherme, de chamar o Gilvan e a qualquer hora e falar, de falar com o Bruno a qualquer hora, de falar com o Klaus. Então, não tinha
método assim, Tinga, tua função é essa. Eu que praticamente fui criando as minhas coisas. Falei, eu não quero saber de dinheiro, não quero falar de valor, não quero saber de contrato. É a única exigência que eu tinha. Eu não queria participar dessa parte de dinheiro no futebol, que para mim é a coisa mais delicada. E aí nós fomos fazendo coisas ali, né? Pela confiança que eu tinha do jogador, confiança com o treinador, né, com o Mano, confiança da diretoria. Então, eu não sei como é que está hoje organizado, que, né, hoje fala organograma, né, nem sabia falar isso na época, né, quinta série. Então, assim, eu fui criando algumas coisas, mas era muito, para mim, era muito delicado, porque eu tinha confiança do jogador, tinha confiança do treinador, tinha confiança da diretoria. Então, se tu não soubesse posicionar, cara, tu escutou uma coisa aqui e falou. Então, eu criava a forma de falar alguma coisa que era importante para aquele jogador. Cara, tu tem que escutar isso. Mas eu não posso falar que a diretoria me falou isso e o treinador me falou isso. Se eu acredito que é importante escutar isso, eu vou criar o meu jeito. Seu método. Então, o meu método de fazer. Eu não sei como é que está funcionando hoje, porque o futebol, eu acho que um dos problemas do futebol é que o futebol ficou muito grande. Né? Você olha hoje um ônibus, quando desce mais gente do que jogador. Né? Não, e eles querem descer primeiro. Desce mais gente do jogador. Então, antigamente, não, a gente se fechava ali, eu, Klaus, Bruno, né? Às vezes o presidente nem sabia, depois ele ia saber porque ele confiava naquilo ali. Cara, vai ser isso aqui, bum. Então, hoje está muito grande, as coisas saem mais rápido. Então, eu não sei como é que está funcionando. Eu acho que eu nem me adaptaria ao futebol hoje do jeito que está, porque eu sempre trabalhei na confiança, bate na porta, chama o cara, vamos resolver. E isso hoje já não é mais assim, né? A bola, chefe. O Tinga está aqui, o Elcides Cunha, dizendo que você é muito fera. O Eduardo Simba, que trabalhou com a gente, mandando um abração para você. A Coronel mandou dizer que é a melhor entrevista que o FDP já teve aqui até hoje. Todos eles são muito suspeitos, né, Tinga? Tá Tinga, conta a história do tênis pra gente. A do tênis é sensacional. Pode contar. A gente passou muita coisa no Cruzeiro, tinha muita confiança. E na época, a gente chegou ali, a gente tinha um patrocinador do clube e o Beneci cobrava muito, né? De que todo mundo tinha que viajar com o mesmo tênis. Aí logo contrataram o Júlio Batista, né? Pô, carro forte e tal, pô, vem de Madrid e tal. Aí a primeira viagem, nós com aquele tênis duro pra caramba. Ninguém gostava de viajar com aquele tênis. Aí, pô, o negão liberado pra jogar, entrou no bid, sobe ele no ônibus, com baita Nikezão. Pá! E eu lá no fundão já começou, vim 3, 4. Aí, ministro, pô, caraca, mano, nós com esse tênis duro pra caramba. E o negão, aí eu falei, tá, meu, nós não temos que ficar bravo com o negão. O negão abriu uma brecha pra nós. Quarta-feira tem jogo, cada um com o seu. Porra, o Dagoberto pegou um coloridão lá, botou um botinho, cada um, cara, o Beneci olhou, o que é isso aí? Eu falei, não, mas tem contrato, todo mundo tem contrato. Mano. E aí dali cada um começou a usar o seu. Então a gente fazia muita coisa pensando, sabe, não vou ficar bravo com o cara. Aí, o cara tá ganhando tanto, cara, quando for renovar, dá o teu preço. Então, assim, eu vi as coisas sempre positivamente. Não pegava, vamos ficar bravos porque o cara, não, abriu uma brecha pra nós. Vamos acabar com esse tênis, né? Teve aquele episódio também, nós lá em Orlando, uma semana fazendo pré-temporada. Pô, chegava às 7 da noite, jantava a diretoria, ia fazer compra, voltava cheio de sacola. Eu falei, isso aí vai dar. Só de leve. E a turma treinando. Nós treinando igual os loucos. Pô, ficava das 7 horas da noite, não tinha nada pra fazer. Cara, começou a vir na minha mesa. Aí eu vendidão, Dedé. Ô, ministro, caramba, só os caras compram. E, pré-temporada, aí eu, chamei a diretoria, falei, pessoal, cara, libera nós aí uma horinha ali no... Não, que não sei o que. E os caras saíram. Aí eu falei, o que vocês querem fazer, meu? Quer ir? Vamos ir então, meu. Liguei pro diretor, onde é que vocês estão? Estamos aqui no shopping, meu. Nós estamos indo também. Não, você tá louco e tal. Aí era o Gão, segurança, né? Falei, negão, pai. Pô, Tinga, vocês vão me arrebentar, cara, vocês saírem daqui. Eu falei, Gão, relaxa, se te mandar embora, olha esse tanto de jogador, cada um vai ter que te dar 1.000, aí tu vai ganhar mais que tu vai. Aí pegamos, fomos, chegou no outro dia, me chamaram lá, Tinga. Eu falei, cara,
pô, nós estamos errados, nós estamos na mesma barca, você sai todo dia e tal. Então, eu sempre dava as minhas dicas, as minhas coisas, sabendo que para mim, nós estava certo, entendeu? Então, a gente teve várias situações assim, a que foi mais, a que deu um grande problema foi quando a gente voltou, lembra? De Porto Alegre. Na verdade, eu nem estava machucado. Na verdade, eu já tinha falado antes para a diretoria, pô, pessoal, para a gente ser campeão, isso foi no primeiro ano, né? Antes de a gente ganhar em 2013, pô, a gente tem que investir mais nas nossas viagens, cara. Para nós ir até jogar na Bahia, nós ia para São Paulo, Rio. Bom, nossos voos eram sempre os piores, a gente olhava os times, os caras, direto. E aí, pô, os caras vinham em mim. Porra, ministro, porra, tem que dar a volta ao mundo para jogar ali em Curitiba. E eu incomodando a diretoria, cara, tenta pegar um voo melhor para nós, cara, é jogo todo dia, o cara tem que dar descanso. Cara, aí fomos jogar em Porto Alegre, nós acho que em terceiro, quarto lugar, contra o Grêmio, sempre ganhando de 1-0. Acho que o Everton errou um pênalti, o Grêmio virou o jogo. Acabou o jogo, eu estava machucado em casa, comecei a tocar meu telefone. Aí liga um, liga outro. Ô, ministro, pô, cara, nós vamos embora amanhã, de manhã cedo. Os caras querem ficar para treinar às 5 da tarde em Porto Alegre. Tem um voo 7 da manhã. Aí eu falei, cara, começou a crescer. Aí de 2 virou 3, 4, 5, quando eu vejo já tinha 11 cabeças. Eu falei, meu, vem, eu não tava mesmo, vem. Pô, os caras, cada um comprou sua viagem. Pô, veio 5 cabeças só com o meio. Eu acho que o Guilherme vai 5, 6 cabeças lá. O resto tudo veio. Pô, chamaram pra reunião, deu uma confusão. Mas depois dali a gente se juntou, né? Deu uma confusão, briga. E sai na mão, confusão, reunião. E aí, um dos diretores me chamou e falou, cara, meu, porra, nós vamos perder o campeonato assim e tal. Eu falei, não, cara, acabamos de ganhar o campeonato. Aí reunimos os jogadores. Aí o Marcelo falou, Marcelo, dá pra me conversar com os jogadores? Aí eu levantei, como jogador também levantei. Falei, galera, nós fizemos aí, mano, sabe que futebol todo mundo sabe de tudo. Se nós não ganhar esse campeonato, no final do ano nós somos um time de vagabundo, que não cumpre as regras. E com o nosso time que nós temos aqui, mano, todo mundo é campeão, um monte de jogador bom, nós somos obrigados a ganhar esse campeonato. Aí ganhamos 13, ganhamos 14. Então são decisões que, se não dá certo, é um problema, entendeu? Então, aí o que eu fiz? Como eu não viajei, teve a reunião na sala, essa que deu confusão, e eu fui pra reunião junto. Falei, não, eu vou pra reunião, cara. Eu não tava, mas vou pra reunião. Aí começou a dar uma confusão e tal. Falei, não, eu não tava, mas põe meu nome na lista, que se eu tivesse lá, eu ia viajar junto. Porque eu tô falando pra vocês que essa viagem aí não existe. Isso é tão verdadeiro que hoje os clubes tudo fazem viagem direto, né? Porque entende que é importante. 300 jogos no ano, não tem como tu ficar dando volta ao mundo, né? Então são essas experiências que foram legais. Ao que o Sobis disse, você sabe em 10%, 90% não. Um time campeão teve porrada, grito, tapa na mesa, tem gente que não conversa com o outro. Tem tiro e facada. Aí o torcedor fala assim, lá o grupo unido, e os caras assim, fulano nem conversa Nem com o fala, ciclano, mano. E tá lá. Ô Tinga, eu vi esses dias aí um discurso do Federer falando que ele ficava muito chateado quando ele estava jogando, e aí ele ia ler e falava assim, ele ganhou com facilidade, ele nem suou, ele passou por cima e tal, e ele falava assim, cara, se esses caras soubessem o tanto que eu sofro para jogar e ele falava assim, na minha carreira toda eu acertei 54% das jogadas, ou seja, quase metade das jogadas que eu fiz eu errei, e mesmo assim eu fui campeão. E aí eu tô vendo o título do seu livro aqui, chamando a atenção da sorte. Fala um pouquinho disso aqui, porque tem que ter muito sofrimento. Sorte não é exatamente o que empurra a gente na vida, né? E é legal porque tu tem vocês têm esse trabalho e acreditam muito na curiosidade e nas perguntas. Até as perguntas que se fazem pra gente nos trazem algumas coisas. Há 5 anos atrás, eu fazendo um evento no interior, eu abri para a pergunta, o primeiro cara que pegou o microfone e falou, depois de escutar toda a minha história de trabalho, tomada de decisão difícil, aquelas coisas, renúncias, né? O cara vai jogar futebol, renuncia a muita coisa. O cara pegou o microfone e falou, Tinga, legal a tua história, mas tu não acha que tu teve sorte? Eu tomei um soco na barriga, né? Eu falei, a única coisa que eu não esperava era isso, na primeira pergunta. E essa pergunta foi importante porque nasceu esse título. O que eu respondi para ele na hora virou o título. Eu falei o nome dele, falei, fulano, eu não acredito nem desacredito na sorte,
Mas se a sorte existe, ela deve ser muito inteligente, porque ela sempre escolhe quem trabalha, quem se reinventa, quem acorda cedo, quem tem coragem, quem erra, quem vai de novo. Como eu não sei se ela existe ou não, eu sigo chamando a atenção dela, trabalhando, estudando. Cara, a galera levantou, começou a aplaudir, eu fui pro hotel, tinha que sair 6 da manhã, acordei, abri o celular, tinha um cara fazendo uma selfie e estava escrito assim, 5 e 9 da manhã, eu aqui, dentro de uma guarita, um segurança, eu aqui chamando a atenção da sorte, trabalhando, como o Tinga falou ontem na palestra. Aquilo me acendeu uma luz, porque na verdade o que eu queria responder era que eu não acreditava nem desacreditava na sorte. E o cara pegou o chamando a atenção da sorte, que virou um sinônimo de trabalho, né? Então, a partir daquele dia eu comecei, toda vez que eu saía para trabalhar, eu botava, bora chamar a atenção da sorte. Esse movimento começou a crescer no Rio Grande do Sul, as pessoas chegando no bater ponto e trabalhar e botava, tô aqui chamando a atenção da sorte. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, se um dia eu escrever um livro, o nome vai ser Chamando a Atenção da Sorte. Porque todo mundo que deu certo, o cara fala, teve sorte, né? Eu até hoje eu não sei se ela existe ou não, mas se ela existe, ela deve ser inteligente. Faltam 2 minutos, eu queria que ele falasse dos filhos dele, Bob. Claro, Os 2 meninos estão lá em Portugal, conta pra gente, tá fechando. Davis e Dani, o Davis é profissional já. O Davis tem uma brincadeira bem legal que quando ele começou a jogar, eu falei, teu apelido, se quiser jogar no Brasil, teu apelido tem que ser U. E ele, pô, pai, imagina ele com 10 anos, eu brincava muito, sempre zoava. E ele, não, tem que ser U, cara, aqui tu vai jogar com vaia. Se tu estiver jogando U, tu vai achar que estão te dando moral. E se tu tiver no banco, tu fala aí, treinador, estão me chamando, U. Eu brincava muito com ele. Esse dia eu falei isso na internet, o Everton Ribeiro falou, não, tu não ensinou só pro teu filho, não, tu ensinou pra nós tudo, porque eu falava na mesa. Ô, galera, vocês estão vindo novo aí, põe apelido de U, meu, tu vai estar sempre bem no futebol, pai. Que o U tem em todos os estádios, pô, tu vai estar sempre com moral. E o U, né, que é o Davis... Tá no Portimonense, é profissional já, e o Dani, que tem 16 anos, fica 3 meses lá, 3 aqui, até fechar 18. Tenho 2 filhos que jogam futebol. Eu não queria que ele jogasse futebol, né? Porque o filho de jogador, quando ele começa a treinar, ele tá sempre culpado, né? Se ele joga, ele só joga por causa do filho do pai dele. Se ele não joga, tu não é bom igual o teu pai. Então eu sempre, desde cedo, conversei com eles, cara, vocês vão jogar, vocês são sempre culpados. Então se quer jogar, mano, você sabe que é problema, vão ver vocês como estão jogando por causa de mim, e isso vai carregar com vocês. Quer jogar, é duro o negócio. E eles estão por opção, porque a vida deles seria melhor se eles estivessem comigo aqui. Os filhos falaram assim, o senhor não blindava a gente do futebol, o senhor não afastou a gente do futebol, agora se afaste que é a gente que vai jogar o futebol. Exatamente. Os moleques jogar, cara, vocação, ninguém segura, cara, né? Vocação.